na lista de textos bíblicos, daqueles que dizem que você não pode julgar ninguém, que só Deus pode me julgar, porque só Deus conhece meu coração e quem é você para julgar os outros, nas listas deles, alguns textos não aparecem, além, lógico, dos contextos daqueles que eles utilizam. Mas textos específicos que falam sobre o julgar, o poder julgar, o dever de julgar, eles não falam, eles não citam, né? Um desses textos, onde diz que você deve julgar, não é apenas que você pode, mas que você deve, você precisa julgar em determinadas situações, é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai tratar da situação de uma pessoa, um homem, que é membro da igreja, e ele está vivendo uma situação muito complicada. Ele está tendo relações com a esposa do pai, ou seja, a madrasta dele. E ele começa falando que aquelas pessoas, os membros da igreja de Corinto, eles estão até de uma certa forma felizes com aquela situação, como se eles estivessem aceitando e orgulhosos ainda de terem um cara vivendo uma situação errada dentro da igreja. Muito parecido com o que acontece hoje em algumas igrejas, né? Muitas pessoas ficam felizes, não, está em pecado, mas pelo menos está dentro da igreja. Bem, Paulo vai dar uma dura lição, e enquanto ele dá essa sentença, no meio do caminho, ele vai falar assim, a partir do versículo 9 do capítulo 5. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, falando de pessoas que praticam atos ilícitos, que praticam pecados, né? E aí ele vai dizer no versículo 10, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Eu já disse para vocês, é um ensinamento do Paulo. Paulo ensinava essas coisas. E as pessoas, os membros da igreja, não deveriam se envolver com pessoas que viviam uma prática ilícita, uma vida abominável aos olhos de Deus. Mas ele vai dizer, não estou dizendo que essas pessoas que vocês devem desassociar são as pessoas do mundo, as pessoas mundanas, aquelas pessoas que não têm fé, não têm a mesma fé, aquelas que não frequentam a igreja, que não participam do corpo de Cristo. Por quê? Porque para você desassociar, para você não manter relações com essas pessoas, seria necessário que vocês saíssem do mundo. Vocês vivem neste mundo. E o que esperar das pessoas do mundo, além de que elas vivam como pessoas mundanas? Você não pode esperar nada além de uma pessoa mundana, que ela viva como uma pessoa mundana. Você pode até dizer para ela que aquela forma de viver não está boa, mas você não pode esperar muito dela. Ela vive aquilo, certo? Mas ele vai dizer no versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Quer dizer, Paulo está falando, olhe essa pessoa, identifique esse tipo de pessoa e deixe de ter associação com esse tipo de pessoa. Quer dizer, eu já falei em outros vídeos, o que julgar significa? O que é fazer um julgamento? Julgar é você considerar, é você ponderar, é você tomar um partido, é você analisar uma situação e dar uma sentença, ou favorável ou desfavorável. Lógico, ninguém reclama do julgamento favorável, né? Só querem reclamar do julgamento desfavorável. Mas bem, é necessário muitas vezes fazer um julgamento e ele vai ser desfavorável. E sendo desfavorável, você tem que tomar algumas posições. Paulo está falando, identifique essas pessoas que vivem dessa forma e vocês precisam condená-la, vocês precisam desassociar dela, vocês precisam apartar dessas pessoas. Com essas pessoas, vocês não devem nem comer. E comer naquele tempo significava ter comunhão. Então não tenham comunhão com esse tipo de pessoas. Ele vai dizer no versículo 12 ainda, por que tenho eu em julgar também o que estão de fora? Quer dizer, ele está dizendo, qual o sentido de eu ficar julgando as pessoas de fora? Porque ele diz, né, aquelas pessoas que são mundanas, eu não tenho como desassociar delas. Não tem tanto sentido eu ficar julgando essas pessoas. E aqui o julgar não é o mesmo sentido daquele julgamento da carta de Tiago, que eu já falei em outro vídeo. Na carta de Tiago é falado de um julgamento, mas um mau julgamento. Estão falando mal de pessoas, não estão fazendo um julgamento e considerando as atitudes erradas. Eles estão julgando maldosamente. Eles estão apenas falando mal. Aqui, Paulo fala sobre você considerar, entender o que está acontecendo e você condenar. Não faz sentido eu condenar as pessoas do mundo por aquilo que elas fazem. Elas fazem errado, lógico, mas não tem sentido eu condenar aquilo que elas fazem. Elas fazem o que é devido, o que é
normal que uma pessoa mundana faz. E ele vai dizer assim: não julgais vós os que estão dentro. Quer dizer, vocês não devem julgar os que estão dentro. Olha só o que está sendo falado aqui no texto bíblico. Que é necessário que eu julgue, que você que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, julgue essas pessoas que estão dentro da igreja, mas que vivem como pessoas mundanas. Então tem aquele irmãozinho que vive daquela forma toda errada e posta lá no Facebook, né? Porque as pessoas falam dele e aí ele fica todo chateadão e vai postar no Facebook: ah, não me julgue, Deus conhece o meu coração, né? Só Deus pode me julgar. Balela, besteira, não lê a Bíblia, não conhece nada, tá certo? É necessário que se faça julgamento. E a pessoa que vive dessa forma, você não tem nem comunhão com ela, você tem que desassociar esse tipo de pessoa. É o texto bíblico que está falando. Aí você não gosta disso? Então você não gosta do que o texto bíblico está falando. Paulo ainda vai concluir falando assim: mas Deus julga os que estão de fora. Quer dizer, julgar os de fora, Deus vai julgar. E aqui ele está falando sobre condenação. Deus vai julgar, vai condenar os que estão de fora. Agora, em relação a este que o Paulo está falando, o que ele começa a carta falando dele, este que tem um envolvimento com a mulher do pai, com a esposa do pai, ele fala assim: tirai, pois, dentre vós este iníquo, este que pratica iniquidade. Quer dizer, Paulo está sentenciando, ele está julgando, sentenciando e dizendo que você deve fazer isso em algumas situações, tá certo? Então, tem o pessoal que fala aí que você não pode julgar. Eu tenho mostrado aqui em alguns vídeos que os textos que falam sobre julgamento, eles falam que você não deve julgar da forma errada. Eles não dizem que você não deve julgar de forma nenhuma. Você não deve julgar da forma errada. Outros textos vão dizer que você deve julgar, você precisa julgar, certo? Vou mostrar um outro texto, outros textos ainda. Então, considere se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações para você ser informado quando eu postar os outros vídeos. Curte, comenta, compartilha principalmente naquele grupo que tem aquele pessoal que fala essas coisas, tá certo? E até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.